Peço aqui, Mãe Natureza, que me dê inspiração para versar essa história com tamanha emoção, da princesa do Nordeste, nascida lá no sertão. Quando se fala em princesa, é de reino encantado, nunca, jamais do Nordeste ou do Ceará o estado. Mas mudar de opinião será bom aprendizado. Avarula rebolina, oye bolina. Avarula rebolina, oye bolina. Moribenã, Oiezé do Rico, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à nossa websérie Leia Autoras Indígenas em parceria com Sesc Piranga. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a cordelista Aurita Tabajara e saber um pouco mais de autobiografia indígena. Aurita pertence ao povo Tabajara, que se localiza no topo da serra da Ibiapaba, no estado do Ceará, divisa com Piauí. É cordelista, escritora, contadora de histórias, palestrante de cultura e literatura indígena e também é ativista dos direitos da mulher e da comunidade LGBT indígena. É autora da obra Coração na Aldeia, Pés no Mundo, que utiliza o cordel, a poesia, para reafirmar o protagonismo da mulher indígena na literatura. Segundo a teórica Graça Graúna, se as narrativas míticas são para os povos indígenas uma forma de resistência, os poemas também o são, pois a poesia, na cosmovisão indígena, vem confirmar a luta identitária, reafirmando os laços de amor à terra. Os indígenas, por terem identidades coletivas, eles tendem a ser representados em coletividades unificadas, essencializadas, como se eles não tivessem conflitos individuais, conflitos pessoais. A obra Coração na Aldeia, Pés no Mundo vai trazer essa autobiografia de forma poética no cordel para contar a trajetória de uma mulher indígena no seu deslocamento do Ceará para o estado de São Paulo, vai falar sobre maternidade, vai falar sobre gênero e vai falar sobretudo sobre ancestralidade indígena. Nós convidamos a escritora para falar um pouco sobre escrita, a importância de produzir, escrever criativamente, atuar na literatura indígena. Então vem comigo que eu também estou bem curiosa para saber o que a Aurita Tabajara compartilhou com a gente. Meu nome é Aurita, sou do povo Tabajara, aqui da Serra da Ibiapaba do estado do Ceará. Estamos a quase 400 quilômetros de Fortaleza, na divisa com o Piauí. Estamos aqui bem dentro do mato mesmo, longe de todas as cidades. E falar da escrita, para mim, eu acredito muito que a escrita é uma forma de resistência. E é dessa forma de resistência que eu alimento a minha ancestralidade na hora de escrever. Por que escrever em cordel? Desde muito cedo, eu ouvi muito os meus tios, as tias, minha avó, que ainda hoje é viva, está ali, bem aqui no cantinho dela, contar histórias e declamar os folhetos de cordéis, que eram folhetos de cordéis, agora me fugiu a palavra, como que fala, enfim. E eu sempre quis saber se naqueles folhetos de cordéis tinha alguma autora, e nunca tinha uma autora, era sempre homens, né? E eu sempre pensei, então um dia eu quero ser uma autora indígena, escritora de cordel. Botei isso na minha cabeça desde muito cedo. Aos meus 9 anos eu já brincava de publicar, né? Foi quando eu escrevi os meus primeiros rascunhos. Eu não tinha nem noção do que era isso, mas eu queria os meus escritos publicados. Eu queria os meus escritos na folha de papel para que outras pessoas pudessem ler, né? E eu sempre entendi desde muito cedo que quando uma mulher lê a história de uma outra mulher através da literatura de cordel, dá um incentivo. Eu penso por experiência própria,
própria, né, que depois que eu conheci cordelistas, né, depois que eu fui embora para São Paulo, que eu tive o privilégio de ser acolhida por essas mulheres, por parentas indígenas que são escritoras, eu entendi que eu não estava errada, né, que essa resistência ela é muito forte, né, dentro da literatura. Então, e muitas pessoas ainda hoje me perguntam por que eu sou uma mulher indígena e escrevo cordel. Agora a escrita tem dor, né? A gente precisa escrever com as palavras que a gente tem o dom, né, de escrever, as palavras que a gente tem facilidade de colocar no papel. E a minha facilidade é através do cordel. No cordel eu falo bem melhor do que assim falando aleatoriamente, digamos assim. E eu acredito muito que o cordel ele tem ele dialoga muito forte com a oralidade. E por eu vir de uma cultura muito da oralidade, uma família que não sabe ler, não sabe escrever, mas que são pessoas que sabem muito contar história, que sabem muito falar sobre... Minha avó, ela sabe muito falar sobre as sabedorias do universo, né? As sabedorias ancestrais, e ela nunca leu isso em lugar nenhum. Né? A minha avó hoje, aos seus 92 anos, é parteira, é benzedeira, é mesinheira e é uma das maiores contadoras de histórias. E é essas histórias que a minha avó conta que eu quero deixar através do cordel, né? Escrito para que outras pessoas, outras mulheres, elas consigam também afirmar a sua existência através da escrita. Que ao ler as coisas que eu escrevi, a minha escrita seja janela para que essas mulheres tenham coragem, incentive a escrever também, né? Vai escrevendo e um dia, quem sabe, assim como eu tive a oportunidade de publicar, elas também tenham. Então, é por isso que eu afirmo que a escrita, não só eu afirmo, mas eu já vi outras mulheres também que pensam que a literatura, a escrita é uma forma muito forte de resistência. E é assim que eu vou alimentando o meu espírito, a minha ancestralidade, trazendo as minhas inspirações, escrevo em vários temas, né? O cordel ele é importante para mim porque ele dá para se escrever vários temas dentro da literatura de cordel. E eu escrevo em variados temas também sobre a minha cultura, sobre o machismo, né? Sobre as mulheres que amam mulheres, eu escrevo para mulheres. E assim eu quero continuar a minha caminhada até quando eu virar ancestral, deixar uma história aí dentro da literatura. Como nós podemos perceber pela fala da Aurita, ser escritora, exercer o ofício da autoria, não esvazia o seu lugar coletivo de existir, não apaga, não extingue a sua identidade indígena. Para saber um pouco mais sobre a autobiografia indígena, eu recomendo os artigos da pesquisadora brasileira Suzane Lima Costa. Vamos conhecer um pouquinho o povo da autora? O povo tabajara, ele se localiza no estado do Ceará, no topo da Serra da Ibiapaba, no município de Poeiras, divisa com Piauí. O povo tabajara também está presente em 3 estados, Ceará, Piauí e Paraíba, com tradições bem diferentes. Você sabia que o povo tabajara é citado na literatura brasileira do século XIX? O povo tabajara foi utilizado como referência para a confecção da obra Iracema, do escritor romântico José de Alencar. A obra foi publicada em 1865, é chamada de romance indianista e é considerada um cânone. Ainda hoje podemos encontrar diversas edições dessa obra. A representação da mulher indígena no romance Iracema é prejudicial às mulheres indígenas tabajaras, mas também macuxis, puris, tupinambás, a todas as mulheres indígenas porque romantiza uma relação de violência entre o colonizador, o homem branco, e as mulheres indígenas vítimas da colonização. O romance também reforça o estereótipo de que a mulher indígena não tem lealdade, não tem amor à sua identidade, nem orgulho da sua tradição. A mulher indígena retratada no romance Iracema é a caricatura do bom selvagem, aquela que está pronta para amar e mesmo morrer pelo homem branco.
Por isso é tão importante ler autoras indígenas. Na literatura indígena de Aurita Tabajara, vamos ver a celebração da ancestralidade, da identidade, da memória do povo tabajara. Ao contrário de Iracema, a personagem do século XIX, a mulher tabajara não abandona, independente das dificuldades, a sua identidade indígena. Quando uma mulher, uma poeta, uma autora, uma indígena do povo tabajara publica uma obra, ela está demarcando simbolicamente o território da literatura brasileira e informando que ali tem sim autora para ser lida. Como diz Aurita, esta é minha história, tenho muito para contar. Feliz eu serei um dia se o preconceito acabar. Letras são meu baluarte, revelo com minha arte um Brasil a conquistar. E Aurita tem mais um recado para vocês em forma de versos. Vem, Aurita! Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir, e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar, da arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou, cada vez mais sábia e forte. O meu medo é a morte, que o preconceito gerou. No episódio de hoje, conhecemos a cordelista Aurita Tabajara, um pouquinho do povo tabajara, e ficamos sabendo que no Ceará, nordeste do Brasil, tem povo indígena e tem literatura indígena. Agora convidamos vocês para o próximo episódio, onde conheceremos a escritora Aline Pachamama e conheceremos um pouco do povo Puri, que se localiza no estado do Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Em todo o Brasil tem povos indígenas e tem literatura indígena, e por isso convidamos vocês a nos acompanhar nessa série e ler autoras indígenas. Ye pebera umai ayu pata vera mai wayu pata vera ayu pata vera mai wayu pata vera